Aleluia. Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Que bom que você está conosco em mais este momento, em mais esse sacerdócio no lar. Temos a certeza e a convicção que Deus tem uma palavra realmente do trono dele para as nossas vidas. Amém? Convido você a reunir toda a sua família, todos os seus aí na sua casa, para que então juntos possamos receber do Senhor essa palavra de direção para as nossas vidas. Amém? Quero convidar você a, neste momento, se conectar com Deus, pedir para que Deus então venha abrir o nosso pensamento, venha então abrir o nosso coração, para que a palavra dele venha realmente nos atingir de uma maneira especial. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos, Pai, conectados com a Tua palavra, com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, essas famílias que estão neste momento, Pai, com seus lares abertos e conectados, Senhor Deus, conosco através deste canal. Pai, venha trazer, através do Teu Espírito Santo, o entendimento, Pai, a nossa mente. Venha, Senhor Deus, trazer realmente essa palavra cravada em nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, porque temos a certeza que essas palavras podem mudar o nosso destino, podem mudar então a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, que bom então que estamos aqui hoje para darmos continuidade então a mais um estudo, para que Deus então venha mudar a nossa vida, venha então mudar o nosso destino. Hoje nós vamos falar de algo muito especial. Quem de nós que não gostaria de vencer? Quem de nós que não quer então vencer no seu dia a dia, vencer então na vida? E para isso nós entendemos que precisamos ter alguns passos, E o tema hoje do nosso estudo é musculatura de vencedor. Não basta ser apenas um vencedor, nós precisamos então se formar como um vencedor. E quando nós lemos isso, musculatura de um vencedor, nós entendemos que há um processo para que a gente possa vencer. E dentro deste processo, então, que nós trabalhamos a nossa vida, o nosso entendimento, nós vamos então criando uma musculatura, criando então um formato para que nós venhamos então vencer. Olha o que a palavra do Senhor diz para Josué, em Josué 1:9, olha o que o Senhor disse para ele: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Olha, queridos, a palavra de Deus então a Josué. Josué então estava ali passando por um momento de um processo então de mudança, onde então o seu líder, o seu mentor, que era Moisés, havia então falecido, havia então deixado, e ele então daria continuidade a toda a história então o qual Moisés estava cuidando. Então Deus se vira para ele e diz: olha, não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe pedi, cabe a você então ser forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois Deus estaria com ele, o seu Deus estaria com ele. Essa foi a palavra de Deus então a Josué. E eu quero te dizer que essa também é a palavra do Senhor a você. A sua vida tem uma história a ser contada, a ser escrita. E é Deus que tem lhe ordenado, é Deus então que tem coordenado a sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja forte e corajoso. Avance, não desanime, não se apavore com as situações, porque o nosso Deus, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém? Você costuma se exercitar? Você pratica atividades físicas por prazer ou porque reconhece a necessidade? Nós entendemos que precisamos cuidar da nossa saúde e não há como nós cuidarmos então do nosso corpo físico sem então praticar uma atividade física, sem praticar então algo que venha nos fortalecer fisicamente, E nós precisamos então fazer. Há uma ordem de Deus para nos esforçarmos. Esforço significa intensificação de força, maior energia para a realização de um projeto ou tarefa. Você é uma pessoa esforçada? Você tem concentrado, então intensificado forças para realizar algo na sua vida? Ou muitas vezes você tira um pouquinho o pé do acelerador? Como que você está?
Ou seja, você utiliza suas forças para obter os melhores resultados? Este versículo contém duas verdades poderosas. Eu me esforço e Deus me ajuda. Né? Quantas vezes ouvimos aquele ditado que Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Nós precisamos entender então que a nós cabe o esforço. O que Deus pediu a Josué, olha, esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso. Né? Então nós precisamos entender que quando nós nos esforçamos, quando nós somos corajosos, Deus então vai estar nos ajudando, amém? Alguns atletas se destacam em um campeonato específico e alcançam renome. Eles aparecem como do nada e vencem. O que muitos não sabem é que por anos e anos aquela pessoa esteve em treinamento, desenvolvendo a musculatura. Uma pessoa em treinamento é capaz de alcançar coisas inimagináveis do ponto de vista de pessoas comuns. Os esportes comprovam que coisas fora do comum podem ser alcançadas por pessoas comuns com a prática de treinamento. Seja uma pessoa de atitude. O que devemos fazer quando descobrimos que as atitudes que tivemos até hoje foram insuficientes para levar ao patamar de vida em que acreditamos que deveríamos estar? Olha que interessante, nós lemos aqui que coisas inimagináveis podem ser alcançadas por pessoas comuns quando essas pessoas treinam, quando essas pessoas então se esforçam dentro de um processo para alcançar então um sonho, para alcançar então uma realização. O que eu e você temos feito, se esforçado para alcançar então os sonhos de Deus para a nossa vida? O que nós temos feito? Qual é o treinamento que estamos tendo? O que estamos buscando da parte de Deus para alcançar realmente tudo aquilo que Deus tem sonhado para nós? Talvez nós olhamos até hoje e percebemos que talvez nos esforçamos pouco. Mas eu quero te convidar então, a partir de hoje, intensificar as suas forças, buscar realmente algo novo de Deus, para que tudo aquilo que Ele sonhou para a nossa vida, para a sua vida, venha então acontecer. A resposta é uma nova atitude. Então, quando nós olhamos e vemos que deixamos algo a desejar, só há uma coisa a fazer: ter então uma nova atitude. Uma nova atitude é capaz de superar tentativas frustradas. Uma nova atitude anula o poder de um bom argumento. Uma nova atitude é melhor do que uma velha desculpa. Aleluia! Jesus treinou seus discípulos para serem discípulos de alta performance. Muitas vezes hoje escutamos muito essa palavra, alta performance. E Jesus, Ele realmente treinou os seus discípulos. Ajudou então os seus discípulos para que eles fossem pessoas realmente que alcançassem coisas inimagináveis. Para que eles então pudessem estar realizando através das suas vidas algo que muitas vezes pessoas comuns não conseguiriam alcançar. E é isso que Deus Ele quer fazer através da sua vida, na sua vida e através da sua vida. É preparar você, treinar você para que coisas sobrenaturais, coisas então do céu, realmente venham acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas para isso é necessário uma nova atitude. E nós vamos ver então alguns passos para que essa nova atitude venha acontecer sobre a nossa vida. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 15 ali, nós vemos então a primeira multiplicação dos pães. E nós vamos ver dentro dessa história alguns pontos importantes que Jesus então ali treinou os seus discípulos para que eles pudessem ter realmente uma musculatura de vencedor, para que eles pudessem então ter uma nova atitude diante das situações. Versículo 15 de Mateus 14 diz: Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Havia ali uma situação. Jesus estava ali discipulando aquelas pessoas, estava então ministrando aquela multidão e começou ali a surgir um fato: estava ficando tarde. Estava então anoitecendo e aquelas pessoas estavam ali sem comida. E os discípulos então dão uma ideia a Jesus: olha Jesus,
Despede então esse povo, para que esse povo possa voltar então para a sua cidade e possam então estar se alimentando, possam então comprar o seu alimento e se alimentar, pois já está ficando tarde e então as pessoas estão então com fome. O primeiro atitude que nós temos que ter então em nossa vida para criar essa musculatura é encarar os fatos. Havia ali um fato, havia ali uma situação, e aquela situação precisava então ser encarada, precisava então haver algo ali acontecendo para que aquele fato fosse então resolvido. A vida vai nos apresentar problemas que parecem sem solução. Ou encaramos os fatos e cremos que para Deus o impossível não existe, ou desconsideramos o seu poder sobrenatural. O que os discípulos fizeram, o que a maioria das pessoas fazem quando estão diante de um problema: fracionar e fugir. Dividiram um pouco do problema para cada um, liberando todos para que cada um encontre a sua própria solução. Diante de um problema, deixe passar os primeiros minutos de medo. Não deixe a sua humanidade te vencer. Olha que interessante. Então, o que os discípulos ali fizeram? Eles viram então o fato, reconheceram o fato que estava ficando tarde, que aquela situação ali poderia então se agravar. E eles então fracionaram, né? Olha, conversaram entre si e chegaram então à seguinte conclusão: olha, há um problema que vamos então enfrentar, que vamos encarar. Então vamos dividir esse problema, cada um então volta para sua casa e resolve o seu próprio problema. Muitas vezes a vida ela vai trazer situações, como lemos aqui, que aos nossos olhos pode parecer impossível, mas nós precisamos ter então essa atitude em nossa vida, de encarar os fatos e realmente crer no poder sobrenatural de Deus. Eu não sei quais os fatos que você então precisa encarar na sua vida, mas eu peço a você nesse dia, nessa ministração, através dessa palavra, o Espírito Santo quer trazer sobre nós, que nós precisamos encarar os fatos e crer que em Deus tudo então é possível aquele que crê. Que em Deus, então Deus tem a solução para tudo aquilo que então está muitas vezes desorganizado, está então sendo um fato a se encarar diante da nossa vida. Então, primeira atitude é: encare os fatos. Nós vemos aqui no final que é muito importante ressaltarmos: deixe passar os primeiros minutos de medo e não deixe a sua humanidade te vencer. Quando nós voltamos lá para Josué 9, podemos entender que é como se Deus estivesse dizendo: olha, não se apavore, não desanime. Deixar os primeiros minutos quando você recebe uma situação para resolver. Deixar então respirar, deixar que aqueles primeiros instantes talvez de medo, de instabilidade, venha a ser refletido pela sua mente. E não deixar a sua humanidade te vencer. É como se nós estivéssemos novamente ouvindo Deus falar: olha, meu filho, não se apavore, não desanime, continue. Então, queridos, encare os fatos. Deixe então aqueles primeiros minutos de medo, de instabilidade passar. Não deixe a sua humanidade te vencer. Mas vamos então realmente fazer com que a nossa vida tenha uma musculatura então de vencedor. Segundo ponto: calibre o pensamento. Precisamos então, ao receber esse fato, calibrar o nosso pensamento para decidir então como agir. Mateus 14, 16 e 17, Jesus respondeu: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Pneus vazios são como um empecilho para qualquer viagem, assim como uma mente vazia da palavra e da fé. Jesus decidiu calibrar os pensamentos dos discípulos, pois despedir as pessoas de mãos vazias não era uma alternativa para ele. Jesus está dizendo que podemos enxergar a solução de outro jeito, sair da nossa caixa. Precisamos interromper com a síndrome do pensamento medíocre. Antes de cogitar o pior, considere o melhor.
Coloque milagres na sua agenda. Aprenda a contar com milagres a seu favor. Olha que palavra. Então Jesus, quando ouviu os discípulos dizendo aquelas palavras para que eles despedissem, despedir aquelas pessoas de mãos vazias não era uma opção para Jesus. E todas as vezes que nós recebemos então um fato, precisamos encarar um fato, nós precisamos ter uma nova atitude de sempre pensar o melhor, sempre crer no milagre de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, como seres humanos que somos, quando uma situação chega diante de nós, muitas vezes o primeiro pensamento que vem sempre é um pensamento ruim, um pensamento, então, como diz aqui, um pensamento medíocre, pequeno. Mas nós precisamos então encher a nossa vida, encher o nosso coração, a nossa mente, com as palavras de fé, com as palavras então de milagre do nosso Deus, para que quando chegar então as situações sobre nós, nós possamos estar firmes, nós possamos estar então animados, crendo que em nós há uma palavra que foi então proferida, uma palavra que então foi profetizada, uma palavra então ao qual nós buscamos, que é a verdade para a nossa vida, que é a palavra de Deus, que é ler então a Bíblia, que é estar então conectado com o nosso Deus, para que a nossa vida, para que a nossa mente, para que o nosso coração não esteja vazio, para que quando então chegar as situações, nós tenhamos o nosso pensamento calibrado, que nós possamos então ter fé e sempre acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Não podemos crer que coisas ruins nos acontecerão, mas precisamos crer nessa palavra que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa vida. Por isso, querido, minha querida, calibre o seu pensamento com o melhor de Deus. Calibre o seu pensamento através de atitudes de fé, de palavras então de fé, para que a sua vida venha a ser uma vida de vencedor. Elimine a tensão, é o nosso terceiro ponto, para criarmos então uma musculatura de vencedor. Elimine a tensão. Mateus 14,18 diz: tragam-nos aqui para mim, disse então Jesus. Quando Jesus chama a responsabilidade para si, é evidente o alívio na atmosfera. Ufa, ele vai resolver. O segredo está com quem você faz aquilo que faz. Se Jesus está com você por toda parte, há uma promessa de descanso para o seu coração. Ei, Jesus está no seu barco? Jesus está na sua vida, está na sua casa, amém? Então há uma promessa de descanso para você. Jesus está com você, Jesus vai lhe ajudar a resolver as situações. Quando vemos Jesus chamando o problema para si, entendemos que depois de exigir o máximo da musculatura de fé dos seus discípulos, chega uma hora em que ele diz: é hora de trazer a situação para mim. Jesus vai treiná-lo, prepará-lo e esticá-lo ao máximo, mas ele não exigirá de você mais do que você pode dar, mas ele o levará ao limite do seu potencial. Olha, entenda que Deus ele nunca vai exigir mais do que você pode então entregar, mais do que você pode suportar. Mas uma coisa é certa, Deus ele sempre vai nos esticar, Deus sempre vai proporcionar situações sobre a nossa vida para que nos leve ao máximo daquilo que nós podemos fazer. Sabe, querido, muitas vezes eu e você olhamos para a nossa vida e nos enxergamos pequenos, muitas vezes incapazes. Mas eu quero te dizer nesse dia, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que se Jesus está com você, fique calmo, fique tranquilo. Há uma promessa de descanso para você. Mas se Jesus está com você, tenha certeza que Jesus ele vai te fortalecer. Jesus nessa caminhada ele vai te treinar para que você possa oferecer à sua família, oferecer às pessoas que estão à sua volta o seu melhor. Jesus, quando ele nos chama para vir até ele nos chama da maneira que nós estamos, muitas vezes feridos, muitas vezes machucados, muitas vezes então de várias situações, cabisbaixos, desanimados, sem fé, sem esperança. Mas quando Jesus entra na nossa vida, entra no nosso barco, ele começa a trabalhar em nossa vida. E ele nos torna então pessoas corajosas, pessoas então com esperança, pessoas então que estão sendo treinadas
para ser uma pessoa melhor aqui nessa terra. Sabe, Jesus nos chamou, Deus nos chamou, nos escolheu para que nós fôssemos pessoas melhores aqui na terra. E não é pessoas melhores a ponto de serem servidas, mas é pessoas melhores para que possamos servir, para que possamos ajudar outras pessoas. E então, entenda que Jesus está com você. Jesus vai lhe ajudar a resolver tudo aquilo que você necessita para a sua vida. Mas entenda que Jesus também faz parte do chamado dele, da presença dele, do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nos treinar e nos levar ao máximo daquilo que nós podemos então oferecer. Então saiba, se há alguma dificuldade na sua vida, Jesus está te esticando para você ser uma pessoa melhor. Jesus está te motivando, te levando a ser uma pessoa melhor para essa geração, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Quarto ponto que nós vemos dentro desse contexto: prepare o milagre. Aleluia. Mateus 14, 19 ao 21 nos diz: e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aleluia, prepare o milagre. Jesus, ele não realizou o milagre de qualquer maneira, mas então ele fez com que a multidão se assentasse. Ele dividiu então a multidão e ele olhou aos céus, agradeceu ao Senhor pelaquela provisão e então repartiu e entregou aos discípulos, e esses então à multidão. Como você tem preparado o milagre então para acontecer na sua vida? Milagre não é algo que se explica, é algo que se vive. Ao pegar os 5 pães e 2 peixes nas mãos, Jesus não começou a reclamar ao Pai: só isso? Olha quanta gente, isso não vai dar. Ao contrário, ele olhou para o céu e agradeceu. Ao agradecer, Jesus estava trazendo à existência aquilo que ainda não existia. Quando chegarem os 5 pães e 2 peixes em sua mão, olhe para o céu e agradeça. A expressão de gratidão confronta o pessimismo, a murmuração, o negativismo, a fofoca e a escassez. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor. O que Deus tem colocado diante de você? O que tem estado nas suas mãos para que então através disso você possa orar, agradecer ao Senhor e trazer à existência o milagre? É isso que Deus tem colocado em suas mãos para resolver então essa situação. Agradeça ao Senhor. Entenda realmente o propósito daquilo que Deus ele tem permitido acontecer sobre a tua vida, tem trago sobre a tua vida, e agradeça. Pois quando então nós agradecemos, nós entendemos que essa expressão de gratidão afasta o pessimismo, a murmuração, o negativismo, a fofoca e a escassez. Tudo isso são armadilhas do diabo para frustrar a nossa vida, para prender a nossa vida. Mas quando nós agradecemos ao Senhor por aquilo que temos, Deus traz então um milagre, traz à existência aquilo que não vemos, aquilo que ainda não estamos enxergando para a nossa vida. Desafio você fazer o que nunca fez, para ver o que você nunca viu. Nós temos sempre dito que se nós queremos algo diferente, precisamos mudar as nossas atitudes. Mesmas atitudes, mesmo resultado. Atitudes diferentes, novos resultados. Então nós desafiamos você a realmente ter novas atitudes, a fazer o que você nunca fez, para você ver então o que você nunca viu ainda. Orar como nunca orou, para viver céus abertos como nunca experimentou. Entregar como nunca entregou, para colher o que nunca colheu. Obedecer como nunca obedeceu, para ter a proteção que sempre sonhou. Ao nível de fé, para a grandeza que não é acessado, sem que a musculatura esteja preparada. Então, queridos, que nós possamos entender da parte do Senhor
que nós estamos em um treinamento, que Deus então está nos preparando, trazendo então situações, movendo situações na nossa vida para que nós sejamos fortalecidos. E nós precisamos então, encarar os fatos sobre a nossa vida, calibrar então o nosso pensamento, eliminar então a tensão que muitas vezes pela nossa humanidade nos rodeia e preparar o milagre então sobre a nossa vida. Que palavra então tremenda, poderosa sobre a nossa vida. Que nós possamos entender que Deus ele está nos preparando, que Deus quer nos fazer vencedores, mas não simplesmente vencedores. Deus quer nos levar a um nível onde nós possamos ajudar outras pessoas a vencer. Sabe, muitas vezes aquele problema que você está lutando tanto para vencer, Deus quer te usar, Deus quer te capacitar para que você ajude outras pessoas a vencerem talvez esse mesmo problema que você tem vencido. Nós só somos capazes de ensinar algo que nós vivemos. E se há alguma dificuldade que ainda estamos passando em nossa vida, entenda, você vai sair vencedor dessa situação em nome de Jesus, porque Jesus está no seu barco. E após vencer, você ajudará outras pessoas a vencerem também situações parecidas com as suas, porque Deus te fortaleceu, Deus te ensinou então a como passar, a como calibrar a sua vida, o seu pensamento, a como fazer com que a sua vida fosse fortalecida através dessas situações. Amém? Vamos estar orando. Que palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus realmente mudou a sua estrutura nesse dia, nessa noite. Eu tenho certeza que através dessa palavra você vai cada dia mais ter uma musculatura de vencedor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra poderosa. Pai, cada um dos seus filhos e filhas, Pai, que acompanharam, que ouviram, Senhor Deus, essa palavra, venha através do Teu Espírito Santo, Pai, provocar em nós novas atitudes. Venha provocar em nós, Pai, atitudes de mudança, para que nós possamos, Pai, enxergar o Teu milagre, para que nós possamos viver, Pai, o Teu milagre em nossa vida. Deus, realmente nos ajude a encarar os fatos, nos ajude, Pai, a realmente calibrar o nosso pensamento, aliviar a tensão, Pai, sobre a nossa vida e preparar o milagre, Pai. Trazer realmente para a existência aquilo que não vemos, aquilo que não vimos ainda, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser gratos ao Senhor, para afastar de nós todas as armadilhas de Satanás, para nos segurar, Senhor Deus, ainda na derrota, para nos segurar aprisionados nas situações, mas que em nossa vida possa haver gratidão, para que possamos quebrar todas as ciladas do inimigo e assim possamos viver, Pai, o Teu sobrenatural. Pai, abençoe as famílias de uma maneira especial. Abençoe, Pai, cada um dos Teus filhos e filhas. Nos leve, Pai, a entender que o Senhor está no barco e que há uma promessa de descanso sobre a nossa vida. Mas acima de tudo, o Senhor está nos levando num processo para sermos pessoas melhores, para sermos discípulos melhores. E nada, Pai, do que está sobre a nossa vida é para nos derrotar, é para nos matar, mas é sim para que nós possamos avançar, crescer como homens e mulheres diante do Senhor, para que possamos servir outras pessoas. É o que nós te pedimos, Pai. Fica conosco, nos abençoe e nos ajude a cada dia termos uma musculatura forte para vencermos as situações diárias. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco em mais um Manancial no Lar. E até a próxima, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus te abençoe.